os carismas, os dons, sussurros de sabedoria, uma nova missão, coração cheio de alegria, joelho dobrado, sempre em oração, casal abençoado, com graça e unção. Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos no nosso 31º episódio. Gente, olha, a gente já venceu a margem dos 30. A gente já tem mais episódio do que o convidado de hoje tem de idade, creio eu, mas a gente já vai descobrir. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Nesse podcast que Deus soprou no nosso coração e que a gente quer fazer com que ele chegue até vocês, para que vocês percebam o quanto Deus age de repente e o quanto ele tem propósitos em nossas vidas. Com certeza. Mas nada disso seria viável se não fosse vocês aí que nos assistem, que nos acompanham. Nosso muito obrigado de coração a vocês que nos seguem através das nossas plataformas, Spotify, Instagram, YouTube, nosso muito obrigado mesmo. E como sempre eu peço aqui de coração, você que está nos assistindo hoje, manda esse depoimento para uma pessoa, manda esse depoimento para os seus amigos, coloque nas suas redes sociais esse depoimento, esse episódio, nos sigam no Instagram. Só assim, esses testemunhos que passam por aqui junto com a gente, pode chegar alguém que está precisando desse testemunho. E o testemunho que passa aqui, cada vez é um testemunho mais lindo que o outro. Tá bom? E hoje a gente tem a alegria de receber para um episódio que se chama De Repente, o Novo Vigário, o nosso novo vigário, que é novo em idade, que é novo em ordenação, que é novo na paróquia e que a gente tem muita alegria de acolhê-lo como família da paróquia Nossa Senhora Menina, o Padre Mateus. Padre Mateus, seja bem-vindo à nossa casa e ao nosso podcast. Muito obrigado, Jana, Conrado, pelo convite para participar desse podcast. É o meu primeiro podcast, né? Como falei com vocês, mas de fato eu sou novo de padre, de idade, eu tenho apenas 3 meses de ordenado e tenho 26 anos, né? Então é uma alegria poder estar aqui na Paróquia Nossa Senhora Menina, completando 3 meses, né? E logo mais iniciaremos a nossa festa do milho, com grande alegria, né? Mas agradeço imensamente pelo convite. O padre já veio pro agito, né, amor? Já. Ele já chegou ali nas festas do fim do ano, aí já foi se ambientalizando, e a hora que viu já a festa do milho chegando, é uma mudança 360 na vida, né, sim, padre? É uma paróquia que não tem sossego, né, padre? É uma paróquia bem agitada, cada final de semana tem algo acontecendo. Sim. Mas assim que é gostoso, né, padre? Assim que é gostoso. É gostoso a gente receber esse calor das pessoas, né, de toda a comunidade, igual a gente fala, muitas pessoas hoje que estão na paróquia Nossa Senhora Menina estão hoje e permanecem hoje, nós somos um desses, por causa dessa acolhida, desse envolvimento que a comunidade nos dá. Isso que é muito gostoso, né? Sim, sim. E aí, padre, todo o episódio a gente começa fazendo uma pergunta para o nosso entrevistado, que é pra gente entender um pouquinho das origens dele. Então a gente queria saber do senhor, qual é a primeira lembrança que o senhor tem como católico? O senhor nasceu em berço católico, como que foi a história do senhor com o catolicismo? Bom, na minha mente vem nítido a figura da minha mãe e da minha irmã, que foram essas duas pessoas que sempre me convidavam para participar da missa, mesmo eu criança não querendo participar, né? Mas, ao meu ver, essas duas pessoas que de fato me levaram até conhecer Jesus, né?
E é claro que a minha família por parte de mãe, a maioria é católica, mas por parte de pai, a maioria já é evangélica. Então, os católicos são a minoria. Né? A minoria? A gente sempre fala que quando a gente faz essa pergunta, eu até quase respondi aqui, mas dessa vez foi um pouco diferente, né? Quando a gente faz essa pergunta, padre, a maioria das pessoas que deram testemunho pra gente aqui falaram que a primeira lembrança, quando o católico vieram dos avós. Né? 90% fala que era dos avós, mas você já fugiu. Sim. O engraçado é que é da irmã também, né? Sim. A sua irmã é Não mais muito velha? mais velha? Pô? Mais velha, ela tem 44 anos. É mãe por parte de mãe. É nova, né, editora-chefe? Super nova. 44 é jovem. É jovem, Não viu, fale cara? que é velho. Pelo amor de Não Deus. fale. Eu que acabei de fazer os 40, tô aqui respirando os renta agora. Ai, que bênção. E aí, sempre ali em Itatinga. O senhor sempre ali em Itatinga. nasceu e cresceu ali. Nasci em Rubião, aqui em Botucatu, mas fui criado em Itatinga. E, eu conheço pouco ali. Existem vários movimentos ali em Itatinga também? Como que é assim, a questão de vida em comunidade? Existem mais paróquias? Em Itatinga só temos uma paróquia, que é a paróquia de São João Batista, mas temos diversas capelas, né? Ah, certo. Mas ali, enquanto cidade, é uma paróquia só, mas que também tem assim um movimento bem ativo, que é o MiniTLC, o TLC, legal. e também a Renovação Católica Carismática, né? O com é do MiniTLC, sem querer cortar o senhor, né? Há tempos, né? Mas Qual que você fez? Eu fiz o 28º. Olha, eu fiz MiniTLC. o MiniTLC. Eu fiz o 150. Aí. Isso foi em outubro, que eu fiz, né? Em outubro de 98. 98. Faz tempinho. Um ano antes de eu nascer. Senhor, tem de misericórdia. Agora me quebrou. Amor, você fez TLC antes do padre nascer. Tá vendo? Meu Deus. Aí acho que falaram assim, você vai ser padre. Ele falou, não, deixa pro próximo. Aí o padre nasceu. Entendi. Meu Deus. O padre, então o senhor estava falando, né? TLC, Mini, Renovação Carismática Católica. Isso. E também lá em Itatinga, como é uma cidade, uma paróquia só, mas também temos a graça de ter o convento das Servas do Senhor e os monges cistercenses. Que legal, Eu eu não sabia, né? Sim, Não e sabia. os monges cistercenses chegaram em Itatinga em 1140. Perdão, 1140 foi criado lá na Alemanha, mas depois eles vieram para Itatinga. Meu Nossa, que Deus, legal. que legal. Eu não tinha ideia também. E os monges, como as irmãs servas do Senhor, têm grande influência também na minha vocação, né? Porque desde então eu sempre fui mais quieto, né? Fui mais observador. E também, como tenho a oportunidade de participar das missas lá, vira e mexe, a minha mãe e minha irmã levava eu para participar da missa lá no mosteiro. É algo onde eu me sentia em paz, né? Algo que me tocava bastante. E nas Servas do Senhor, como lá era, na época, tinha mais irmãs, né? Então, o movimento da face, então, os meus tios fazem parte ainda, né? Do movimento da face, foi onde eles começavam a contar mais sobre a fé católica, convidando, né? Então, o meu contato, assim, com a fé católica foi de diversas maneiras, né? Indiretas, indiretamente. E o senhor sempre foi assim, comportado, uma criança comportada? Sim. Porque eu lembro quando o padre Mateus chegou, que eu pensei, nossa, ele é jovem, mas ele é tão sério, né? Depois a gente viu que assim, né? Não que ele seja um palhaço, gente, pelo amor de Deus, mas é que bem essa característica que o senhor falou de ser observador, né? O senhor chegou, é sempre simpático com todo mundo, mas assim, mais reservado, né? Acho que agora que o senhor tá tendo essa liberdade de se abrir um pouco mais. O senhor sempre foi assim, essa característica desde sempre? Sempre fui comportado, quieto no meu canto, com os amigos, né? Nunca fui da bagunça. E sempre quis ser padre ou não? Não. Quando veio essa inspiração, essa vontade? Olha, se eu falar pra vocês não vão acreditar, mas foi na Crisma. A gente gosta dessas histórias que a gente não vai acreditar. Pode contar pra gente que a gente tá pronto pra
coube. Então, porque sempre recebendo o convite da minha mãe e da minha irmã para fazer catequese, né? Criança, eu fui mais por obrigação, né? Não fui aquele desejo mesmo de estar ali, né? Porque catequese, alguém vai estar falando ali, eu vou ficar escutando, não é isso, né? Criança quer jogar videogame, brincar, né? Muito menos ficar numa sala de aula como era antes, né? Mas, resumindo, eu fiz a catequese, só que daí eu pensei, tá, terminei, então já cumpri minha obrigação, né? Livre estou. Livre estou. Daí eu meio que deixei a igreja de participar com frequência, né? Porque na catequese algo que me lembra muito, até hoje, é as missas que tinham para as crianças da catequese, né? Que era no sábado, às 3 horas que o Padre Marcinho, ele celebrava. E então, depois disso, a minha mãe convidava, falava, vamos, Mateus, vamos na missa. Eu falei, não, mas vou ficar dormindo um pouco. Porque a minha mãe gostava e ainda gosta de ir na missa às 8 horas, lá na capela da Santa Cruz, né? Uma igreja de tijolinho à vista, muito bonita, né? E então, foi passando o tempo, resumindo, passou 3 anos e eu ia pouco a pouco. Daí, chega no ensino médio, a gente fica pensando o que eu vou fazer da vida, né? E antes, enquanto criança, até na missa de apresentação, as crianças perguntavam o que você queria ser quando crescer. Eu falei, eu queria ser bombeiro, né? Bombeiro! Diferente. Sim. E até então, até os 10 anos, pensava isso realmente. Mas depois, algo que sempre me chamou a atenção foi a parte da tecnologia, né? Então, pensei, vou fazer engenharia elétrica. Tá, esse pensamento ficou aí. Tá bom. Daí, prestei o vestibular para Embraer, mas não prestei para industrial na época. Não passei, tá? Falei, tá bom. Continuei o ensino médio lá, em Itatinga. E daí, no segundo ano do ensino médio, foi que quando eu prestei o vestibular para industrial para fazer curso de mecatrônica ou mecânica. Ah, legal. Passei. Eu falei, que alegria, né? Daí, chegando na turma de mecatrônica, eu percebi que tinha muitas pessoas da cidade de Itatinga. E foi daí onde eu encontrei, que hoje é a minha madrinha de crisma, né? A Bia Mello, onde ela me fez o convite, você é católico, venha participar da crisma, né? Eu falei, crisma? O que é crisma? Catequese, já tinha esquecido as coisas, já. Já não sabia nem A ordem, a ordem. mas, né? Daí, fui no primeiro encontro e não foi como a catequese. Eu não estava ali obrigado, né? E passando o tempo, os meses, e algo começou a me provocar no coração, assim. Esse Jesus fez tudo isso por mim, por todo mundo aqui, entregou a vida, né? Por amor a todos, né? E a pergunta que vinha no meu coração, que ficou e ainda fica, né? Se ele fez tudo isso por mim, pela humanidade, o que eu posso fazer para retribuir? Aí eu já vou né? E essa pergunta ficou. E daí, nos amigos do ensino médio, foi onde encontrei a dificuldade, porque eu saí de uma escola de Itatinga para outra escola. Sim. Só que o que aconteceu? Os meus amigos ficaram numa sala todos juntos e eu fiquei o único em outra turma. Daí eu falei, minha Nossa Senhora, cadê meus amigos? Foi daí onde eu encontrei um grupo da Igreja Católica, né? Que daí fala... Na industrial? Não, em Itatinga. Itatinga. Isso é outro grupo. Tá. Daí, tudo bem. Daí eles começaram a falar da crisma, porque eles eram monitores, né? Já eram crismados. Eu ainda estava iniciando. Discernindo e começando a seguir. Daí, um falou de ser acólito, de servir, que eu nunca fui coroinha, né? Então, acólito. Eu falei, é uma boa maneira de começar a retribuir tudo que Jesus fez por mim, né? Só que o que aconteceu? Fiz as formações tudo certinho, só que sempre quando chegava perto da investidura, cancelava, porque eu não podia. Eu falei, Jesus, não é pra ser isso, né? O que tá acontecendo, né? Tava acontecendo. Daí, depois de uma formação, da última formação, eu lembro que eles falaram, vai ter encontro vocacional. Tá. Pra mim, encontro vocacional, pra saber qual profissão é você,
Daí eu falei, mas que encontro vocacional do quê? Ah, para ver se você é padre, você vai casar. Eu falei, interessante. Daí tudo bem. Daí eu falei para minha mãe e tudo mais, tem esse encontro vocacional para saber a vocação. Tá, morreu por aí, né? Daí fizemos a inscrição. De Itatinga, na época, era para ir 7 fazer o encontro. Chegou no dia, cadê esses outros 6? Só o senhor? Ninguém podia ir, porque ou tinha outros compromissos, né? Eu, com 16 anos, nunca tinha saído de Itatinga sozinho. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu fui lá, acordei minha mãe, falei, mãe, como que eu faço para pegar o ônibus de Itatinga para ir para Botucatu para ir no seminário? Daí eu tive que explicar onde era o seminário para minha mãe, que é atrás da catedral, né? Tá bom, daí ela me explicou, falou, você pega o ônibus tal, desce em tal ponto e vai. Daí eu falei, mas mãe, eu não sei se eu quero ir sozinho assim, né? Daí ela falou, filho, ó, faça o que o seu coração pede. Eu falei, tá bom. Sua mãe incentivando você aí. Sim, sim. Eu falei, tá bom, mãe, eu vou. Daí fui, peguei o ônibus tranquilo, cheguei lá no seminário. Quando eu entrei no seminário foi, sabe, quando você chega em casa? Comecei a sentir uma paz, assim, onde falei, nossa, que interessante o seminário. Depois, com o passar do tempo, cada mês tinha o encontro vocacional, né? Explicando as vocações sacerdotal, matrimonial, religiosa. Foi onde daí eu falei, nossa, poderia ser padre, né? Ser padre é uma doação, né? Só que isso já estava no último ano do ensino médio, né? Daí o que predomina ali? Vestibular, Enem. Daí até o meio do ano estava fazendo esses encontros. Quando chegou, fiz a inscrição do Enem, tá? Daí chegou o dia do Enem, sabe? Eu acordei com a sensação de, o que eu vou fazer no Enem? Por que eu tô fazendo isso? Já tinha aquele sentimento que não era isso que você queria. Já não pertencia a esse mundo mais. A cabeça estava no Enem, mas estava lá para que tinha que fazer pela Enem, obrigação, mas a cabeça, o coração estava no seminário. Sim, sim. E daí, resumindo, não fui fazer o Enem. Só que o que acontece? Na minha época ainda era sábado e domingo, um final de semana só. Daí na segunda todo mundo comentando sobre o quê? Falando da prova. Redação. Eu já era quietinho, fiquei mais quieto ainda. Deixa eu me esconder. Todo mundo comentando. Deixa eu ir, estou passando mal, posso ir embora? Dá dispensa hoje. Vou ficar quieto aqui. Bom, daí você fala, Matheus, o que você achou da redação? Eu falei, não fiz. Falei, pronto, acabou. Mas por que você não fez? Eu falei, não é o momento. Vou ter outras oportunidades, né? Falei isso, tudo bem. Daí, engraçado que na aula seguinte era aula de inglês e era sobre profissões. Ai, meu Deus do céu! Daí o professor de inglês perguntando um por um, você quer fazer o quê? Nossa. Tá, engenheiro, médico e tal. Chegou em mim, padre, opa! Vai e volta! Vai e volta. Eu quero ser padre. Mas fazer o quê? Parece que aquela cena da classe inteira mesmo. O quê? Sim, sim. Mas padre? Sim. Mas o que você vai fazer? Falei, filosofia, é o que eu sabia. Que tinha que fazer filosofia, então filosofia era essa. Tá bom. E o interessante é que na minha turma, depois, no final, eu e mais um entrou no seminário. Outro Matheus. Da mesma classe do ensino médio. E então, daí passou esses momentos e eu acabei meio que esquecendo, né? Porque acabou os encontros vocacionais, não tinha recebido nenhuma mensagem, né, de aceitação, nada. Eu falei, Porque é a partir do encontro vocacional que daí vem esse direcionamento. Daí vem do seminário de direcionamento. Isso, que daí eles fazem uma aceitação, né? Eles escolhem, aceitam você para ingressar no propedêutico, né? Tá. Só que não tinha recebido nenhuma mensagem, daí eu lembro até hoje, saindo de um cerco de Jericó lá em Itatinga, e pelo incrível que pareça, na época, quem estava celebrando era o Marcos Paulo, tá. Terminei a missa, recebi uma mensagem de um amigo de turma, né? Falando assim, o Cônigo Joinville quer que todos possam estar presentes nessa tal data
para um último encontro vocacional. Tá, tudo bem. Vou lá, feliz, alegre, finalmente uma notícia, né? Eu chego lá no dia, não era encontro vocacional. Era para aqueles que já tinham sido aceitos. Ai, que surpresa linda! Sim, estávamos em 10, né? Só que contando com 3 do ensino médio, que entraram no ensino médio. E daí, sentamos na sala de reunião lá, e ele começou a perguntar, então, esse não é encontro vocacional porque vocês foram escolhidos, né, pela formação para ingressarem no propedêutico, no ano que vem, em 2017, no caso. E daí ele falou, agora eu quero saber de vocês, se vocês aceitam ingressar no seminário ou não. Tinha que responder na hora, né? Eu tava do lado esquerdo do Padre Gerville. Ele começou. Daí, sim, eu preciso pensar. Daí chegou na minha vez, eu falei, sim, eu aceito. Com toda a coragem, né? Não pensei em nada. Que renúncia, nada, tinha esquecido tudo. Só tava feliz porque fui aceito. E eu lembro que voltei com uma alegria imensa para Itatinga, e sempre que eu voltava de algum encontro vocacional, eu conversava com o Padre Marcinho, na época, né? Que muito me ajudou, não só no início do seminário, mas como todo o processo, né? Então, daí, ele ficou feliz também que eu fui aceito no seminário. Chegou a hora de contar para os meus pais. Ai, Deus. Né? Cheguei, contei, mãe, fui aceito no seminário. Em fevereiro eu vou ingressar lá em Botucatu, ficar morando lá por um ano. A minha mãe toda feliz, a minha irmã também. Daí o meu pai não. Isso que eu falo. Provavelmente porque era evangélico, né? Sim. E por toda a questão de que eu estava terminando mecatrônica, né? Então eu já queria ingressar na engenharia elétrica. Ele falou, não, você vai perder o tempo, o sonho seu de ser engenheiro elétrico, né? Tudo mais. Eu falei, não, pai, se não for da vontade de Deus, se eu não estiver feliz, eu saio, né? É uma experiência que eu estou fazendo. Nossa, que maturidade, viu, padre? Porque, né, nessa idade, muitas coisas passam pela cabeça, né? Nossa, como jovens, assim. Em 17 anos. E ter que discernir, né, o que você vai seguir. Lógico, o senhor estava fazendo ali o caminho, né, vocacional, tudo, mas é uma responsabilidade grande. Sim. A hora de falar para os pais. Então, a responsabilidade, às vezes falar para a mãe nem tanto, porque no caso do padre, a mãe sempre incentivou, né? Sim. Mas o pai acho que já ficou... deve ter dado aquele friozinho na barriga. Né? Ele falou assim, padre, mas o que é padre, né? Mas eu lembro, até hoje, fevereiro agora, completou 9 anos que eu entrei no seminário, né? Então eu lembro que quando eu entrei em fevereiro, os primeiros 6 meses foi, para mim, uns 6 meses, vamos dizer assim, tranquilos até então. Porque Itatinga, Botucatu tá certo ali. Mas dos 6 meses para o final do ano foi difícil, porque daí você começa a ter a saudade da família, de estar perto, né? E isso para quem fez 18 anos no seminário, né? Então, cai naquela tudo bem, entrou no seminário, mas mesmo assim é jovem, né? Sim. É uma aventura diferente, cria aquela expectativa, fora de casa, morar fora de casa, né? Você tá longe da sua mãe, mas aí depois fala, putz, começa a bater aquela saudade mesmo, deve ser difícil. E daí você vai também, com os estudos introdutórios, né, você vai percebendo um pouco do que você tem que renunciar, aquilo que você tem que, de fato, pegar como um projeto de Deus, né? Então, isso para mim, nesses últimos 6 meses do propedêutico, né, que é a etapa inicial do seminário, foi um pouco mais difícil, que até o Padre Marcinho foi para Botucatu para conversar comigo, me acalmar. Né? Ele seguiu assim, cuidando da sua vocação. Sim. Ai, que lindo. O senhor tinha 17 anos, a gente sabe que quem fica responsável sempre é o pessoal não é mais o pai e a mãe, né? É um padre já do seminário, né? Cúria, né? Do seminário. Toma conta. Então, todos esses sentimentos o senhor transmitia, que eles transmitia para o padre Marquinhos, ou o senhor conversava direto com ele, essa dificuldade? O senhor passava nesses últimos 6 anos? Tinha essa abertura? Conversar com outro padre de fora, assim, como um conselheiro? Como conselheiro. Tinha, sim. Nós tínhamos diretores espirituais, né? Sim. Mas
ali, como eu falei, é algo muito íntimo, e eu como sou mais tímido, introspectivo, falei, vou falar com o Padre Marcinho, né? E daí ele me ajudou a perceber certas situações e continuei, né? Firme e forte. E terminei o propedêutico. E daí, o segundo desafio era fazer o vestibular para ingressar para filosofia, né? E daí sai de Botucatu, né? Sai de Botucatu. Em Botucatu nós ficamos apenas 1 ano, né? Que é aquele momento para você entrar na rotina do seminário, e se preparando para o vestibular, mas também se preparando para as outras faculdades, né? Filosofia, teologia, né? Sim. O senhor tem 2 faculdades. 2 faculdades. Filosofia e teologia. Filosofia e teologia. A filosofia eu fiz em Marília, eu entrei em 2018 e concluí em 2021, licenciatura em filosofia. E 2022 fui para Belo Horizonte e terminei em 2024 a teologia. Nossa, né? É muito recente. A gente tá em sim. 2026, 2024 ele terminou a teologia. Eu tenho uma curiosidade, antes de você perguntar, você vai perguntar alguma coisa. Enquanto no seminário, não tem oportunidade de você fazer outra faculdade. São essas faculdades que você tem que fazer mesmo, né? Aí depois, quando sai, se pertinente, o padre pode fazer outra faculdade. Pode. Falo isso porque nós estávamos conversando aqui agora há pouco, né? E bateu uma saudade do padre Leandro. Padre, um beijo. Padre Leandro, lá de São Manuel, ele foi meu aluno na faculdade de Direito. Aí isso que eu ia perguntar, o senhor sabe? Precisa de alguma autorização especial para ingressar? Sim, porque como depois de ordenado, nós prometemos obediência ao bispo, né? Que legal. E como, vamos dizer assim, o estudo demanda tempo, né? E se o padre está como pároco ou vigário, ele primeiramente pede autorização para o bispo. Se ele autoriza, ele inicia, né? Porque eu me lembro que até nós tentávamos organizar o calendário, por exemplo, eu tinha alguns trabalhos, porque a minha disciplina era prática, então eu organizava segundo os compromissos que o padre tinha, né? Para o grupo dele, por exemplo, não apresentar naquele dia, assim, em respeito, né, a essa condição, né, sabendo que ele tinha esses outros compromissos, então eu tentava organizar a agenda de trabalhos nesse sentido. Mas eu não sabia que precisava de uma autorização do bispo, por exemplo. Eu achava que, sei lá, conversava com alguém. Mas tem que ser uma autorização e tem que ter um porquê você está fazendo aquela faculdade ou não? Pode ser por interesse pessoal, né? Por exemplo, vou fazer psicologia, né? Então você pede autorização ao bispo, o bispo autoriza, né? Mas o estudo posteriormente, depois da ordenação, é algo que você vai para crescimento? Para crescimento seu, para auxiliar, seja na comunidade, seja em outras partes, seja na formação, né, dos seminaristas, seja na parte administrativa, né? Então é tudo relacionado a um determinado, vamos dizer assim, setor. Legal. Legal. Nessa caminhada que o senhor teve, assim, o senhor falou que o senhor teve um pouco de resistência pessoal nesses últimos 6 meses. Mas o senhor teve alguma resistência, isso o senhor falou do senhor, mas alguma resistência externa, de alguma forma, seu pai foi um pouco contra, mas amigos, foi alguma resistência? Você tá fazendo lá? Sai de lá. Sai de lá, né? Não, os amigos, né, como eu falei para vocês, como eu saí de uma sala onde estavam os meus amigos e fui para outra sala onde tinha esse pessoal católico e tudo mais, então, vamos dizer assim, criei mais pessoas, estava com pessoas que me incentivavam, né, do que falavam, desanimavam, não vale a pena, né. E é muito interessante porque até na Industrial, na época, tinha um amigo que não acreditava em Deus e nada, e ele achou interessante a minha ida para o seminário, né? Legal. E isso, até hoje nós somos amigos, né? E ele, uma pessoa assim que fala que não acredita, mas me incentivava a continuar nessa caminhada, né? Olha, que interessante. Isso é muito interessante. Diferente, né? Sim. E depois, por exemplo, depois do propedêutico, demorou mais ou menos mais 1 ano e meio, e depois o meu pai já, aquilo que ele via como um medo, né? Ele já começou a ficar feliz com o meu processo, né?
Que gostoso, né? Como pais, quando a gente vê a realização do nosso filho, é algo que pra gente, nossa, o mundo pode parar ali, sabe? Sim. Quando a gente experimenta, né, a alegria de ver o filho conquistando alguma coisa, claro, guardadas as proporções, por exemplo, quando o João troca de faixa no judô, Sim, né? sim. Você vê que ele fica ali aflito com tudo aquilo, às vezes dá vontade até de falar, mas precisa de tudo isso mesmo, né? E aí passa aquele momento, você vê a alegria, a Ana nas apresentações de balé, né? E Todo até- aquele mundo e pra até- realização depois, né? Sim, e até mesmo às vezes você foi, mas seu pai ficou meio assim ainda, mas mesmo assim você foi. E, tipo, você fica com aquele sentimento, falou, putz, eu fui contra meu pai às vezes, mas ele aí você fica mais tranquilo, deve ter tirado um peso, se pode se dizer assim, assim, ele aceitou, ufa, Sim, sim. né? Porque a gente fala, quando voltava de férias, né? É aquela situação, né? Como que o pai vai reagir, Sim, né? exatamente. Será que vai falar alguma coisa para eu não voltar, né? No outro Dá ano. um medo, né? É igual quando eu larguei relações públicas pra fazer direito também. Minha mãe ficou chateada porque eu saí da Unesp. E aí eu vim entrar numa faculdade pública, numa faculdade particular, saí do público particular, né? Poxa, você estudou a vida inteira pra entrar na pública, você vai abrir mão. Mas não era o meu sonho, não era pra mim. E aí sempre ficava esse sentimento, como que eu vou falar com ela, né? Porque eu fui um pouco contra, mas tudo se supera, tudo se ajeita. Um dia, eu conversando com o padre, né? Falando, ai padre! Dá até medo, pai. Oi, Conrado Gelório. Ah, O que será? Padre, vamos no grupo de oração com a gente, padre. Vamos lá um dia na reunião de oração com a gente. Quem sabe um dia o senhor não vai pregar pra gente lá também. E aí eu soube que o padre tem um pezinho na renovação, né, padre? Assim, na renovação carismática católica. Conta um pouquinho pra gente da história do senhor também com a renovação. Tenho, sim. Porque, como eu falei para vocês, nesse período que eu iniciei a Crisma, né? Então, daí entrei nessa turma onde tinha pessoas católicas e onde eles começaram a me apresentar os movimentos da igreja, né? Até então, o Mini TLC, que depois eu fiz, o 150, mas também me apresentaram o grupo de oração, né? E em Itatinga, naquele tempo, tinha o grupo dos, vamos dizer assim, os mais velhos, né? Que era de quarta-feira, tem até hoje, e o grupo dos jovens de sábado, né? Então, essa turma da escola me convidou para participar do grupo de oração. Eu falei, o que é esse grupo de oração? O que é o grupo de oração? O que é? No início eu fiquei um pouco assustada, não vou negar. quem não, né? Quem nunca ficou Quem nunca, assustado né? no grupo de oração? Tá tudo certo. Mas aquilo foi algo para mim que foi, vamos dizer assim, dando conteúdo para a minha fé, né? Porque, vamos dizer assim, esse contato com a Sagrada Escritura, com o Espírito Santo, é algo que aos poucos foi preenchendo o meu coração, né? Porque a gente pensa assim, uma pessoa recém-convertida, vamos dizer assim, tem o contato com a palavra nas missas, celebrações, né? Sim. Eu nem imaginava pegar a Bíblia na casa para ler. Mas com um grupo de oração, onde eu frequentei até entrar no seminário, né? Acho que foi durante uns 2 anos, mais ou menos. Olha. Foi um momento muito bom para minha juventude, onde ter esse contato com outros jovens que estão ali no mesmo caminhar, né? De evangelizar, de levar Deus, né? Levar esse amor. Então, para mim, isso foi uma experiência muito boa e positiva, né? Que carrego no meu coração até hoje, de ter participado do movimento da renovação. E aí depois o senhor acabou fazendo o tempo de diaconato do senhor lá em São Manuel, Sim. na paróquia Consolata, né? Como que é Isso. mesmo? Nossa Senhora Consolata. Nossa Senhora Consolata. Caminhando ao lado do Padre Laudo também, que Sim. é assessor da renovação, né? Então, eu acho, padre, que é assim, ó, o senhor tem que estar toda quarta-feira com a gente lá no Betânia, não é? Não é justo? É justo, você não acha justo? Eu acho que tem um lugarzinho especial pro senhor lá. Tem. Tá escrito Padre Mateus, aqui tá escrito lá, viu? Nós estamos só esperando o senhor. A gente reza todo dia, que reza lá. Quando os compromissos permitirem, porque a gente sabe que o senhor chegou e também assumiu uma agenda assim, né? A gente brinca que a paróquia é agitada,
mas a gente reconhece, né, que a agenda dos padres ali, tanto o padre Gustavo, né, como pároco e o senhor ali como vigário, o senhor já chegou assumindo bastante responsabilidade, né? Sim. Quando o senhor chegou, o senhor ficou assustado? Pode falar a verdade. Ou pode falar, não quero responder essa, pula. Não, vou responder. Assim, eu fiquei um pouco assustado porque, como foi uma transição muito rápida... Nem teve transição, né, padre? O senhor ordenou e tava aqui já assim, ó. Deu tempo de uma semana após a minha ordenação, né? Então, vamos dizer assim, na minha rotina e agenda de diácono, o que não tinha? Confissão, unção, missa, né? Mas tinha celebração da palavra. Mas chegando numa paróquia já chegou unção, confissão, missa, né? Então, algo que somou bastante, né? Sem falar as outras pastorais, né? Reuniões para lá, para cá. Mas no primeiro momento foi aquele choque, né? Mas depois foi me acostumando com a rotina. Acertando a agenda, né? Sim. Tem os dias de atendimento, onde a confissão, unção, tudo mais. Vocês acham que foi fácil trazer esse padre aqui? Não foi Gente, não, vocês não têm viu? noção. Ó, hoje estamos gravando. Não foi fácil não, viu? Vou falar assim como se fôssemos podcasters de muito tempo de carreira. Eu sempre falo isso, a nossa editora-chefe ri. Estamos gravando hoje, dia 17 de fevereiro de 2026. Estamos tentando falar com esse lindo senhor aqui desde... Só para ressaltar, uma terça-feira de Uma carnaval. terça-feira de carnaval, tá? Por quê? Porque no carnaval a gente ora, é isso que a gente faz. A gente tá tentando desde quando ele chegou na paróquia, em dezembro do ano passado. Cheguei já falando pra ele, padre, tem podcast, não sei o que, e ele olhando assim, quem é essa louca, meu Deus, Senhor, me salva aí, ó, das informações. Padre Gustavo, cadê você? O padre, vem aqui, me salva dessa menina. E a gente conseguiu sem brincadeira, depois, né, que tivemos um tempo, claro, conversando ali com o padre, falando pra ele ficar à vontade, mas pra alinhar a agenda só quase 2 meses depois mesmo, né, padre? 2 meses. Mano. Foi difícil acertar. Que entrou muitas coisas novas também esse ano. Eu gostaria também de falar de uma coisa nova que está acontecendo na vida do padre, que é o mestrado, né, padre? Que é algo que, logicamente, é uma missão que vem para somar, né, dentro daquilo que o senhor, não é trajetória, mas da vida do senhor, né, como padre, é algo que engrandece demais. Mas conta pra gente como que é isso, né? Pra que serve, né? Faz só pra estudar? Então, para chegar até o mestrado, é algo que me ajudou e me incentivou também a fazer o mestrado, né? Foi a ter tido a oportunidade de ter trabalhado no Tribunal Arquidiocesano de Belo Horizonte. Que legal! Como voluntário, porque o professor em Direito Canônico da Teologia, ele é o vigário judicial do Tribunal de Belo Horizonte, que é o padre presidente, né? Então ele que comanda ali todo o tribunal, né? E no tribunal tem toda essa questão da nulidade matrimonial, mas também de outras partes da igreja, né? Parte administrativa, parte onde cuida de situações padre, enfim. Então, eu fiz 1 ano e meio de estágio lá com ele. Legal. E daí eu até lembro, em 2024, lá na Consolata do Maurício, numa missa, que ia ter a renovação dos votos da comunidade Padre Pio, lá da Nadir. Ai, que linda! Nadir, um beijo. Ela passou por aqui, não sei. Ela Passou, olha só. Foi um Essa episódio lindo. Até, não nossa. sei, só abrir um parênteses. Sim. A missão que a gente faz lá na Nossa Senhora Menina, que é a Madre Teresa. Madre Teresa, é providente deles lá da Santa Pio, da Padre Pio. Muito bom. Eles são de lá. A gente tem uma É um ligação. bracinho. É um bracinho deles uma aqui. extensão. É bem legal. Sim. E aí era a renovação de votos deles, a missa. Isso. E daí, como o Padre Laudo tinha missa lá no santuário, né, numa capela, eu, como diácono, fiquei para acompanhar do Maurício. Eu lembro até hoje do Maurício olhando para mim, não falava nada. Falou, você tem vontade de estudar futuramente? Futuramente. Né? Daí eu falei, sim. Em que área? Eu falei, ou espiritualidade ou direito canônico, né? Porque eu já tinha tido essa experiência. Espiritualidade porque
como é uma faculdade jesuíta, onde eu fiz a teologia, a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola me tocou muito, né? Que me ajuda a rezar muito. Tá, seria um desses dois temas, né? Direito canônico ou espiritualidade. Tá bom. Daí depois passou 5 dias no início, ele, numa mesa depois de uma reunião do clero, fala, então, depois da sua ordenação, você vai com o padre Richard, que já tinha iniciado o direito canônico, mestrado, para ir com ele conhecer tudo lá em Londrina, o Instituto, né, de Direito Canônico. Só que coincidiu o quê? Eu vim para cá e coincidiu na semana das confissões aqui para a nossa peregrinação, o Santuário de Lourdes. Nossa! Daí eu falei, Richard, não tem como eu ir? Tá bom. Daí o Richard chegou lá, conversou com o Dom Maurício, porque ele depois se encontrou, né, com ele, e daí tudo estava meio que certo para, de fato, eu iniciar no mestrado, né, lá em Londrina, que é um instituto que é a extensão do Rio de Janeiro, né? Agora eles é próprio, né? Começou como extensão, mas agora é próprio, e é um instituto que é ligado à Gregoriana de Roma. Então é um instituto onde nós saímos com o diploma de Roma. É como se fosse uma sala de Roma aqui no Brasil. Que né? legal. Então, É muito legal. Eu fui fuçar no site, ver as coisas. Nossa, Uma extensão de Roma. É incrível, né? A organização. Nossa, é muito legal. E agora, na semana do dia 9 de fevereiro, eu fui para Londrina, junto com o padre Richard e o Rodrigo, né, o tesoureiro dele, para ingressar no mestrado, né, mas tive que fazer a prova de admissão, né, o meu nervosismo, falando, como vai ser essa prova? Ai, Jesus. Bate o desespero, né, meu Deus. Mas no segundo dia já fiz a prova, daí na quarta já saiu o resultado da aprovação, Ai, graças a graças. Deus. Deu mais um alívio. Deus deu um alívio e já continuei a semana das aulas, né, porque esse instituto nasceu de uma necessidade de toda a nossa igreja, né, porque, como eu falei, era uma extensão, né, e o que a igreja demanda muito hoje em dia? De padres formados em direito canônico, né? Para os casos de nulidade, mas não só, né? Mas o que dificultava? Tá, tem que estudar direito canônico, então vou ter que ir para Roma? Como que o bispo manda um padre, deixa uma paróquia sem padre, Só para estudar. só para estudar? Não tem Não tempo, só para estudar, né? Mas Sim. porque são muitas coisas para conciliar e você acaba, usando aquela expressão popular, descobrindo um santo para cobrir o outro, né? E como que você vai deixar o povo sem o padre e ainda assim permitir que ele consiga completar os estudos, né? Foi muito bem pensado isso. E a demanda é grande mesmo, né? Nós que atravessamos o processo de nulidade, a gente via que assim, toda vez que eu mandava e-mail, o responsável pelo processo ainda respondia de uma forma muito célere, mas os prazos entre as decisões são prazos longos, né? São prazos... Você tá dando risada de falar célere, né? Olha lá, o Conrado, ele ri do meu vocabulário, mas eu amo ele mesmo assim. do nada, pai, lá nas palavras assim, sabe que eu... É que o jurídico não sai da pessoa, né? A pessoa tá... A editora-chefe... Tem o meu pensamento que ela vai até pesquisar o que é essa palavra. Né? Rápido, assim. O moço respondia rápido, mas o prazo entre, né... Você tem que ter do nosso público não é jurídico. Tudo bem. Deve ter alguns jurídicos ali, mas a maioria não é jurídico. Não, tá bom. Tá, rápido, ele era rápido, mas entre um passo do processo e o outro, né, que demanda análise, que a gente sabe que é uma análise complexa, uma análise difícil, a gente via que parecia que faltava braço mesmo, né? Sim. E digo, braço preparado, né? Braço que tenha o conhecimento, detentor de conhecimento, Sim. né? Para poder decidir. E a partir do momento, acho que o Papa Francisco, ele decidiu que todos pudéssemos ter um acesso à análise da questão. Não é que todo mundo vai sair divorciado, porque não existe divórcio na Igreja Católica, não é isso, né?
E é um tema que a gente pode fazer um podcast ainda, padre. A gente Sim. acho que já estamos convidando o senhor para que a gente possa discutir um pouquinho sobre os procedimentos de nulidade. Tá amarrando ele já. Já tá veio fazendo uma vez, a gente já Já pega tá aqui no armado. laço, enfim. Aqui não é fácil não, viu? Mas você que o diga, né, amor? Não. A partir desse posicionamento, né, do Papa Francisco, as pessoas puderam ter esse olhar com caridade sobre as suas situações, para ver se enquadra mesmo ou não numa questão de nulidade ali, né? Mas essa permissão desse acesso fez com que aumentasse a demanda também, né? Precisando de mais pessoas com essa qualificação, né, padre? Então, é essencial, né, que se faça o direito canônico e que consiga aumentar, né, a abrangência, né, dos tribunais. Porque hoje aqui em Botucatu, aqui a gente não tem, né? Nós pertencemos à CIS, né? É a CIS. E acaba levando mais tempo, né? E quanto mais tempo é uma cadeia, né? No correr do tempo vão se ingressando com mais processos e esses demoram. Enfim, é algo que com certeza, né? A partir do momento que mais padres tiverem a oportunidade, forem nomeados como juízes também. Aí como é que funciona a nomeação? Assim, precisa terminar a faculdade? Não precisa? Faculdade não, perdão. O mestrado, né? Não, porque nós recebemos tipo uma licença por determinado tempo, agora eu não lembro se são 5 anos, né? Para dar tempo para concluirmos o mestrado, né? Então, para assumir alguma função no tribunal ou Câmara Eclesiástica, no nosso caso, tem que estar ou cursando o mestrado ou concluindo, né? Então, existe essa autorização especial, assim. E Daí, o senhor já está na chuva já, pelo que eu estou percebendo, o senhor já está na chuva. Já entrei nessa chuva. Chuva Começou, de graça. em primeira semana já passou, já colocaram. Gente, em 3 meses, A vida deu um 360. A vida do Padre Mateus deu um 360. E acho que de muitas coisas, assim, que o senhor já viveu, né, nessa caminhada do senhor, devem existir situações assim bem marcantes, né? Seja de encontro com Deus, seja do agir de Deus na sua vida, né? Na vida do Senhor. Eu não consigo não chamar de Senhor, padre. Eu tenho, né? O padre tem idade praticamente de ser meu filho, mas eu não consigo não chamar de Senhor. Tem alguma situação assim que o senhor consegue compartilhar com a gente, algum testemunho desse agir de Deus, assim? Lógico, todo dia ele age na vida do senhor, mas algo que foi bem marcante assim, para o senhor? Olha, tirando a primeira missa, né? Que é o momento mais esperado, deve ser algo assim que... Mas eu diria que o meu lema de ordenação sacerdotal é sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso, né? E esse tema não é à toa que eu coloquei como lema de padre, né? Porque na minha caminhada do seminário, formativa, eu tive assim, algo muito importante, esses encontros com Deus na confissão, né? Como penitente, né? E nesses 3 meses de ministério, eu acredito que, além de poder celebrar a Santa Missa, foi poder atender uma pessoa, que eu lembro até hoje que essa pessoa confessava assim, entregava ali literalmente todos os seus pecados, e era uma pessoa que não se confessava há anos, né? E aquilo foi tocando em mim, né? Essa misericórdia de Deus que me alcançou, mas que estava alcançando muito o coração daquela pessoa, né? Então, para mim, nesses 3 meses foi um dos momentos mais marcantes, né, no ministério. Claro, o ministério em si é belo, né? Nós recebemos uma graça maior do que merecemos, né? Então, poder ter atendido aquela confissão daquela pessoa mexeu muito comigo, né? E me fez ainda mais desejar que muitas pessoas se confessem, né? Se encontrem com Deus nesse sacramento da reconciliação. Que bênção. É uma oportunidade que a gente tem, né, de poder se colocar aos pés de Jesus novamente, né, e pedir pela sua misericórdia, que quando a gente compreende
o tamanho do significado disso, a nossa vida se transforma mesmo. É como se tudo fosse lavado, a gente tivesse a oportunidade de iniciar assim, né, de coração aberto e com o coração pronto para receber, para beber da graça de Deus. Né? E algo que é muito interessante o senhor falar isso da confissão, porque eu lembro o dia que eu me confessei com o senhor, eu comentei com a Deia, acho, né, com a nossa editora-chefe, tinha comentado com o Pom também, que foi uma confissão que mexeu comigo, assim, me acalmando também, sabe, nas minhas angústias. Foi uma confissão que eu posso dizer assim, completa, né, se existe esse termo. E eu sei de outras pessoas também, né, que nós conversamos, que falaram: nossa, eu confessei com o Padre Mateus, que bênção que foi, né? E agora se justifica, assim, pelo tema que o senhor falou, lema que o senhor escolheu, o senhor está vivendo aquilo que o senhor escolheu mesmo, porque o senhor está sendo canal de misericórdia para os outros, então tenha essa confirmação na vida do senhor, que com certeza o senhor está sendo canal de misericórdia na vida dos outros. Né? Esse lema, vamos dizer assim, não é solto, que eu gosto, como são 2 ordenações, né? Então, na diaconal eu coloquei: é necessário que ele cresça e eu diminua. São João Batista, né? O como ama! Então eu faço sempre essa ligação desses 2 lemas que levo para a vida, né? Porque diante de tão grande graça, de ter sido ordenado padre, né? Eu não sou melhor que ninguém, né? Então, esse lema da diaconal com o da sacerdotal me ajuda a cada dia a perceber que eu sou um homem, um vaso de barro, onde Deus derramou essa graça. Né? Ai, padre! Vamos deixar o padre fora. Vai ficar aqui. Olha a cara da nossa editora-chefe, tá chorando lá. Gente, meu Deus do céu, que coisa mais linda. E assim, falando em coisas lindas, né? Quando o padre chegou, a gente falou da vestimenta dele. E aí ele explicou um pouco pra gente. Padre, o senhor pode explicar de novo, por favor, né? Sim, existem várias, né? Vários trajes ali, mas especificamente sobre o que o senhor está hoje, que o senhor estava explicando pra gente, por favor. Então, eu estou usando a batina, né? Que é uma veste eclesiástica, né, para os padres diocesanos, né? E nós, padres, representamos Cristo, né? E nós agimos em persona Christi. Sim. Então, essa veste, como hábito de franciscano, né? Representa a sua congregação. E do padre diocesano representa, de fato, o próprio Jesus, né? Então, aqui na frente tem os 33 botões que representam a idade de Cristo, né? 33 anos. E aqui nas mangas, 5 botões que representam as chagas de Cristo, né? E o preto significa que eu morri para o mundo, para viver para Cristo. Eu ia perguntar isso agora. Por que a maioria é preta, né? É para simbolizar essa morte para o mundo, mas para viver para Cristo, no serviço, né? E por isso o colarinho romano também representa isso, dessa questão da pureza, do voto, do celibato, enfim. Mas também aqui no colarinho romano, aqui não dá para ver, mas dentro tem uma costura que relembra a coroa de espinhos de Jesus, né? Então, se nós somos em persona Christi, também somos coroados de espinhos, né? E também a faixa, que tem 2 pontas, que significa o sangue e a água que jorraram do peito de Jesus, né? Então, não só as vestes do padre tem um significado, mas também toda a igreja, quando nós vamos perceber os significados, nós vamos nos encantando a cada dia mais, né? E pra gente tem sido maravilhoso, né, amor? Sim. Descobrir a cada dia o quanto Deus tem nos presenteado, né? Com tanto significado, né? Com um amor tão grande por nós. A gente sabendo que a gente não é nada, que sem Deus a gente não pode nada. E a gente querendo mesmo diminuir para que a obra dele apareça, né? Para que a obra dele se faça. Se faça presente. E a cada entrevista a gente acaba aprendendo mais
e se encantando mais com a história daqueles que estão aqui, né? A humildade que o Senhor conta a história do Senhor. Eu era um menino ali e de repente me vi nesse chamado. E como o Senhor encarou tudo isso e como foi enriquecedor para o Senhor, porque a gente vê no brilho do olhar do Senhor, assim, o quanto o Senhor se dedica, o quanto do amor que o Senhor coloca, a ponto de, né, sair meio que às pressas de onde já estava estabelecido para chegar num lugar com esse bando de louco Aqui só tem louco. todos assim, mas loucos sedentos, né, pelo servir, pelo amor a Deus, loucos sedentos por Deus, e saiba que o Senhor tem, assim, em nós um carinho muito grande, que nós todos, né, tanto o grupo de oração Betânia como as pastorais das quais nós fazemos parte, né, a comunidade da paróquia Nossa Senhora Menina, a gente tem um carinho enorme pelo Senhor e falando aqui como casal e como comunidade, né, pensando no Betânia em si, o Senhor está sempre nas nossas orações, assim como o Padre Gustavo, porque a gente sabe que a missão de vocês é uma missão que exige muito, então vocês de fato morrem para o mundo, né, para estar a serviço de Deus, e a gente reconhece isso e saiba e conte com a nossa oração diária, a gente está sempre orando pelo Senhor. E a gente vai se aproveitar, né, para pedir uma oração do Senhor também. Padre, é muito bom ter pessoas como o senhor aqui para perto da gente. Muitas pessoas acham que quando o senhor chegou, é engraçado que muita gente fala, mas até na frente da paróquia nós estávamos conversando, uma senhorinha chegou perto e falou assim, o senhor que vai substituir o Padre Gustavo? Ele falou, não, eu sou vigário, vim aqui para ajudar, estou aqui de coração. Então muita gente se espantou às vezes com essa chegada, mas hoje a gente vê o quão grande é o amor do Senhor para a nossa paróquia hoje, o quão grande é o servir do Senhor, assim, e isso que encanta todo mundo, né? Em cada celebração, né, amor? A gente percebe isso. Em cada detalhe a gente consegue perceber o amor do servir para Deus, né? Para uma pessoa que seria Deus. Mas a gente fica muito feliz. O Senhor está aqui na nossa casa, poder tirar um pouquinho do seu tempo para estar junto com a gente, explicar um pouquinho da vida do Senhor para a gente. A gente ficou muito feliz, imensamente feliz. Esperamos muito tempo isso, né? Sim. Mas Deus sabe a hora de tudo. Sim. Com certeza, né, Pai? Ele vai conduzindo. Com certeza. Padre, a gente está chegando ao fim, infelizmente, mas já amarrou ali uma outra, já estamos amarrando ali, já ficou para uma próxima. Vamos falar sobre direito canônico, com certeza. A gente gostaria que o senhor pudesse fazer uma oração pela gente, para o pessoal que está nos escutando, nos assistindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de amor e de bondade, dignai-vos derramar sobre nós a graça do teu Espírito Santo, para que a cada dia, vivenciando a nossa rotina, a nossa vida de fé, possamos perceber a tua ação amorosa, misericordiosa, porque de repente a tua presença age na nossa vida, nos conduzindo, nos fortalecendo. E te pedimos, querido Jesus, que a tua presença seja essa luz para os nossos passos, para a nossa vida, para que a cada dia possamos te amar, te buscar e fazer a tua vontade na nossa vida. Amém. Amém. Que lindo! A gente tem um presente que não é mais misterioso, que a gente chamava de presente misterioso, mas todo mundo já sabe o que é. Também para o Senhor. Muito obrigado. Para que o Senhor lembre sempre da gente. Eu acho que é uma caneca. Para que o Senhor lembre sempre da gente quando for tomar o nosso cafezinho, o seu cafezinho. Se quiser chamar a gente para tomar café também, a gente aceita, porque a gente é desses. E que possamos ter mais momentos assim, né, juntos, de oração, claro, mas sempre, né, de partilha. Que o Senhor saiba que o Senhor tem amigos aqui, que estão aqui para o Senhor quando o Senhor precisar, quando bater a saudade de casa. A gente sabe que é pertinho, mas
tenha em nós amigos de verdade, que nós fazemos questão de acolhê-lo dessa forma, como um dos nossos melhores amigos, porque o Senhor é muito importante pra gente, com certeza. Nunca se esqueça da importância que o Senhor tem pra gente. Seja o tempo que o Senhor estiver e permanecer aqui, porque a gente sabe que a missão de vocês também, onde chama, vocês acabam tendo que ir, né? Sim. Mas que o Senhor possa estar aqui com a gente por um bom tempo e que o Senhor saiba que pode contar com a gente. Fica o convite aqui no grupo de oração. Ai, Betânia, né? Vamos ver se a gente consegue gente, agora a próxima agenda. Chega daqui uns 3 meses, já cancela sua agenda de quarta-feira, deixa um passeio pra gente lá, pra conhecer. Tá com a gente lá. Que a gente sempre fala que o senhor vai participar um dia com a gente lá. A gente sabe, quando a gente convida o Padre Gustavo para fazer uma pregação, participar com a gente lá, a gente avisa ele com uns 3 meses de antecedência. Ah, dá um tempão mesmo. Pô, Padre, ó, você vai participar com a gente. Então, tem tal dia, tem uma coisa especial lá, o senhor pode estar com a gente. Então a gente vai começar a fazer assim com o senhor também. Sim. Fica aqui o convite, que as portas estão abertas de lá. Para receber um pouco mais da graça, receber esse Espírito Santo, que o senhor conhece a RCC, conhece a configuração, que é uma delícia esse momento, né, Padre? E vocês que estiveram com a gente aqui, a gente termina, a gente fala de repente, o senhor fala Deus age junto com a gente. Mas todo mundo Deus acha. Tá? Vocês que nos acompanharam até aqui, mais esse episódio maravilhoso. Nós agradecemos, né, o contato, o carinho de vocês, cada curtida, cada compartilhamento. E nós esperamos que vocês possam ser alcançados pela graça de Deus a todo tempo. Sabe por quê? Porque de repente, Deus age! Uhul! Para seguir em frente, Deus lhes dá coragem, sempre perseverante. De repente Deus age, levar a palavra e também testemunho, o verbo que salva e que mostra o caminho. De repente Deus age. Os carismas, os dons, sussurros de saber.